Pessoal, muito boa noite. Gratidão pela presença aqui hoje. Hoje eu quero tratar um assunto com vocês assim que é bem especial para mim, que é ciência. Então eu quero falar um pouquinho com vocês aqui hoje sobre a ciência da respiração. Eu acho muito importante tratar esses assuntos e no YouTube acaba não tendo tanto espaço para tratar. E é muito importante para mim essa visão clara, assim, a visão lógica sobre como o corpo funciona, como as coisas funcionam, para que eu pudesse me abrir para esses conceitos, para que eu pudesse me abrir para essas experiências. As coisas precisavam antes fazer sentido. Meu grau de ceticismo era tão alto que se você não me explicasse de maneira racional o que está acontecendo aqui dentro desse corpo, eu não me abriria para você dividir uma experiência comigo. E isso é muito importante para que a gente possa entender todos os mecanismos envolvidos aí na nossa autorregulação e entender como esse corpo funciona. Para que a gente então tome decisões cada vez mais lógicas, mais assertivas e, principalmente, tenha conhecimento. Né? Porque uma coisa é quando a gente age com ignorância. A gente não tem conhecimento sobre nós, sobre o que está fazendo, o que está acontecendo, por que é de um jeito, por que é de outro, e aí a gente vai agindo com ignorância. Agora, uma vez que a gente tem conhecimento, a ignorância se torna uma escolha. Na primeira vez que eu abri as portas da Escola do Fluxo, foi em março do ano passado, até então eu organizava alguns poucos eventos online, em 2020, o meu discurso foi: você não precisa de mais curso, você não precisa de mais conhecimento, você precisa de prática. E aí pronto, aí a gente talhava de prática e mais um monte de prática de meditação, prática de respiração, um monte de prática. E com o tempo eu fui percebendo também que não é bem assim, que é um pouquinho dos dois, né? A gente precisa do conhecimento, sim, para que a gente possa aprofundar a nossa prática, né? Sem um não funciona o outro. E o que eu queria dizer é que eu sei que é prazeroso consumir autoconhecimento, assim, né? Seja conteúdo de autoajuda, seja filosofia, seja lá o que for, assim, aprender sobre o eu, né? E suas tantas infinitas formas de aprender sobre o eu é prazeroso. E é infinito, porque nós somos infinitos. Você sempre vai estar se revelando um pouquinho mais. Então é uma coisa que desperta a nossa curiosidade também, mais conhecimento. Só que eu acho que tem uma linha tênue ali também entre só consumir isso e a vida girar totalmente em torno disso. E às vezes a gente não dá atenção para outros conhecimentos que são muito importantes para a nossa vida. Por exemplo, como cuidar melhor da nossa dieta, como cuidar melhor do nosso corpo, como cuidar melhor das nossas finanças, como ter melhores relações amorosas, entre outros detalhes que são tão importantes quanto, né, que vão além da prática de meditação ou de outros conhecimentos mais filosóficos e transcendentais sobre quem sou eu, o que a gente está fazendo aqui. E eu falo isso porque eu também já flertei muitos anos com esse universo, né, de ficar virando noites e, sabe, me divertindo de consumir esse tipo de informação. Mas eu queria trazer algo mais palpável, assim, para as pessoas também. Então a gente fala sobre a ciência da respiração, porque é um tema em expansão no mundo. Nos últimos 20 anos, a ciência começou a se abrir. E esse campo da respiração, né, de entender mais profundamente o que a respiração de fato faz com a gente, é algo muito recente. Assim como é a meditação, que faz menos de 20 anos, por exemplo, que tem tido mais investimento, seja de empresas públicas ou privadas, para entender a ciência do silêncio. Né? Como o silêncio, a concentração, mindfulness, ou esse trabalho de contemplação pode trazer benefícios para a saúde humana. E entender assim um pouquinho da ciência da respiração, primeiro eu quero trazer aqui uma consciência para todo mundo. Quem aqui já foi chamado a atenção ou já se percebeu que dá mole e fica com a boca aberta? Durante o dia, tá numa reunião, tá conversando com alguém, daqui a pouco tá assim. É muito comum isso, né? Mais e mais assim eu tenho percebido esse comportamento, assim como é muito comum a gente criança ter problema de sinusite, ter problema de asma, ter problema de bronquite, enfim, um monte de coisas, né? E isso está diretamente relacionado às obstruções das nossas vias aéreas. Então a gente vive muitas vezes em grandes centros urbanos que tem poluição atmosférica, a gente se alimenta de, entre outros produtos que são inflamatórios, e isso inflama as nossas vias aéreas, inflama os nossos sinos nasais, inflama todo o nosso corpo, inflama inclusive até, né, gerando muco, nossos bronquíolos, também nossos brônquios, e aí a tendência é a gente inconscientemente respirar pela boca. Então,
Preste atenção nisso, tá? Se você tem o hábito de ficar com a boca aberta, saiba que você inconscientemente, muitas vezes, está respirando pela boca. Você nem percebe que está, até porque a maior parte do tempo você não percebe que você está respirando, né? Você não fica prestando atenção, eu tô respirando assim. Então, se você está com a boca aberta, muitas vezes você está respirando pela boca. E isso é uma coisa que precisa ser corrigida. O primeiro passo, né, para observar um pouquinho mais isso, é dieta. E se atentar um pouquinho mais a dietas inflamatórias ou não, tá? Então, observar, principalmente começar por esse lugar de recondicionamento, assim, né? Aumentar a consciência sobre as postura maxilar. Se o maxilar tá relaxado, você tá com a boca fechada. Um detalhe sobre isso. Quando você respira pelo nariz, a ciência da respiração começa aqui nesse aparelhinho bonito aqui, né? Que nós temos, né? Por que diabos, ou por que raios, ou por que céus, ou por que deuses, por que anjos, a natureza se desenvolveu para colocar um aparato pendurado na frente do nosso rosto, que tem umas cavidades, umas coisas assim, né? Por onde o ar passa. A nossa respiração, ela começa aqui, ela é muito importante que ela aconteça aqui. O nariz, ele não é apenas um enfeite no seu rosto. O nariz, ele é responsável por filtrar, umidificar, aquecer e purificar o ar que entra no seu pulmão. Ou seja, se você vive em ambientes, por exemplo, exposto à poluição atmosférica, mais do que o normal, porque todos nós estamos, mais do que o normal, se você vive com muita poeira ao seu redor, se você vive em lugares secos, se você vive em lugares material particulado suspenso ou então quentes, né? Se você vive em lugares assim, ou até lugares frios também, que também deixam o ar seco, respire sempre pelo nariz. Todo mundo respire sempre pelo nariz. Isso é muito importante para que você possa ter um melhor desempenho físico em todas as áreas da sua vida. E isso também está diretamente associado ao seu desempenho psicológico, seu desempenho psíquico, a sua capacidade de se concentrar, a sua capacidade de ter controle emocional, a sua capacidade de ter um corpo em homeostase, um corpo em equilíbrio. Tem um outro detalhe também sobre o nosso nariz, que a ciência começou a descobrir isso em poucos anos, que se fala, que sabe que isso existe. A nossa cavidade nasal, aqui nessa região interna toda aqui, a gente produz óxido nítrico. O ar, quando ele entra, ele é rico em nitrogênio. Ele é mais rico em nitrogênio do que qualquer outro ar. Nitrogênio é praticamente 70% do ar que a gente respira. E a gente não metaboliza o nitrogênio diretamente nos nossos pulmões, mas ele é absorvido aqui pelas mucosas nasais e gera óxido nítrico. O óxido nítrico, ele é um vasodilatador. O que isso significa? Vasodilatador é aquilo que melhora a sua circulação, harmoniza o seu sistema cardiovascular. Então serve para só de você respirar pelo nariz já serve para você regular a sua pressão. Se você consegue fazer isso de maneira consciente ainda por cima, ou seja, prestando atenção no fluxo de ar que entra, no fluxo de ar que sai, dando tempo para isso acontecer, trazendo harmonia e balanço, né, ritmo, até mesmo para isso aumenta ainda mais a produção. E aí, já para revelar um segredinho aqui, no último encontro, eu fiz uma prática ativa de respiração com vocês. Muitas vezes eu faço práticas ativas de respiração pelo nariz, ou seja, com bástrica, né? Ou com respirações mais intensas, né? Que é o Kapalabhati já. Respirações mais ativas pelo nariz. São formas de você aumentar essa circulação de óxido níquel, aumentar a concentração de óxido nitroso, óxido nítrico no seu sangue, tá? Então, contribuir para você poder melhorar o desempenho do seu sistema cardiovascular. Depois, eu pedi a vocês, né? A gente estava junto em meditação, eu pedi para vocês fazerem um humming, né? Não sei nem como é que falaria isso em português, que é uma entoação, né? Uma vocalização com a boca fechada. Você pode fazer mexendo a boca, você pode fazer só parado, né? Mas o que já foi medido é que fazer isso estimula a vibração, estimula a atividade dos sinos nasais, que faz então aumentar essa produção de óxido nitroso. Aumenta a produção de óxido nitroso no sangue, ou seja, promove a harmonia do sistema cardiovascular, diminui a pressão sanguínea, conforme você faz. Experimente fazer isso mais vezes no seu dia, fazer antes da meditação matinal, fazer durante, fazer no final da meditação. Mas perceba como é que na hora já abre, parece que abre um pouquinho a sua respiração, tá? Literalmente autocura, estamos aqui falando sobre isso. Pessoal, o nosso sistema nervoso, ele é dividido em duas partes. Nosso sistema nervoso central, espero que vocês estejam conseguindo ver aqui, que consiste basicamente do nosso cérebro e medula espinhal, que está distribuído ao longo toda a nossa coluna vertebral, e que é
o canal por onde todas as informações do sistema nervoso periférico, ou seja, todo o espalhamento de neurônios que estão pelo seu corpo inteiro, que compreendem o mundo externo ou o mundo interno, compreendem todos os estímulos à sua volta e mais os estímulos internos, né? Alterações de pressão interna, alterações de circulação, geram toda essa compreensão sobre o mundo interno. Tudo isso se comunica ali com o seu medula espinhal, vai para o cérebro decodificar. Seu sistema nervoso é basicamente dividido em sistema nervoso central e periférico, ok? Entendendo que o sistema nervoso periférico, como eu falei, está distribuído pelo corpo inteiro, até a ponta dos dedos. Um exemplo simples assim que eu sempre gosto de dar é que se você é capaz de sentir com essa pontinha desse dedo aqui, né, você sente aqui textura, você sente temperatura, você sente coisas, tem algo que recebe esse sinal e que transmite esse sinal ao longo do seu corpo inteiro até o teu cérebro decodificar o que está acontecendo. Isso aqui é teu sistema nervoso também. E aí, o sistema nervoso periférico, ele é dividido em autônomo e somático, e o autônomo ele é dividido em simpático e parasimpático, que é onde a gente precisa entrar aqui para você entender um pouquinho mais. O sistema nervoso simpático é o sistema nervoso de luta ou fuga. Então, tem esse apelido, né, de luta ou fuga, mas é o sistema nervoso que libera cortisol, estresse, libera os hormônios associados à necessidade de se proteger ou de fugir. E entenda que a gente evolutivamente, né, foi muito necessário a gente desenvolver esse tipo de habilidade. A gente vivia numa terra com feras e bestas e pouco acesso à comida, entre vários outros desafios, que sobreviver era a questão principal. E isso não é algo tipo assim, dos macacos para os humanos. Não, isso aí tá desde os pequenos mamíferos, né? Tipo, é uma coisa de milhões de anos, assim, até a natureza desenvolver todos esses aparatos tecnológicos, né? Que é esse corpo humano. Isso aqui é um bioveículo. Assim como a gente continua desenvolvendo tecnologia para fazer um microfone ou um celular cada vez menor e mais potente, a natureza vem continuando desenvolvendo tecnologia para que a vida, a consciência, possa habitar um bioveículo, que é esse corpo aqui, com melhor eficiência de uso de energia possível. Obter o maior resultado, que é a perpetuação da sua espécie, você passar seus genes para frente, você crescer, morrer, né? A ordem da vida ali, como a gente aprende no colégio, e também consumindo um mínimo de energia possível, beleza? Então o sistema nervoso simpático, ele cuida de todos esses aspectos do nosso corpo que preparam a gente para o combate. Só que o problema tá, a gente vive numa sociedade que é estressante, com notícias estressantes, com pessoas que nos estressam, e a gente não tem capacidade de desativar capacidade consciente de desativar isso. Está o tempo inteiro nesse estado. O tempo inteiro, pessoas que sofrem com ansiedade estão o tempo inteiro assim. Então, ao longo do dia, e dia mais dia, isso vai somatizando, isso vai ficando escrito no corpo, começa a se tornar, para facilitar mesmo o acesso, para facilitar essa diminuição de gasto energético do corpo, o caminho mais curto de resposta é o estresse. Então, a gente precisa aprender como ativar conscientemente o sistema nervoso parasimpático, que é o oposto ao simpático, que libera ocitocina, dopamina, serotonina, liberam os hormônios que amenizam toda essa ativação, toda essa liberação de cortisol e dos hormônios do estresse, adrenalina e noradrenalina, ok? E de tudo que essas duas divisões aqui do nosso sistema nervoso fazem, né? De tudo, que é aumentar a pupila, dilatar a pupila, aumentar a salivação, aumentar a atividade intestinal, sim ou não, enfim, contrair o reto, entre outras coisas, eliminar, fazer as eliminações, tudo isso, de tudo isso que acontece dentro do nosso corpo, a única coisa que nós temos controle é a nossa respiração. A nossa respiração é o único aspecto de eixo, né, de conexão entre essas duas partes do sistema nervoso que a gente pode influenciar diretamente, conscientemente, através da nossa mente. Através da nossa mente eu escolho. Vou respirar contando até 5, vou soltar contando até 5. Então isso é uma decisão que a gente toma que interfere então em como o nosso pulmão está funcionando e que a gente então pode promover uma ativação sim ou não. Quando você faz respirações, por exemplo, se você está num dia letárgico, se você acordou pela manhã, está num dia morto, não está afim de sair de casa, não quer malhar, não quer fazer nada, você pode fazer respirações ativas para ativar o seu corpo, para tornar o seu corpo ativo, para poder fazer o teu corpo entrar num estado mais alerta. Eu chamo isso de prana shot. Você pode tomar o prana shot ali, você fazer 3 ciclos de 50 respirações só pelo nariz. Você vai ficar alerta. Teu sono vai se dissipar. E o contrário, a mesma coisa. Através desse controle da respiração,
a gente pode promover essa liberação, tanto de tensões do corpo também, né? Amenizar os efeitos do cortisol, amenizar os efeitos da adrenalina, noradrenalina no nosso sangue, diminuir a produção desses neurotransmissores do nosso sangue e então entrar num estado de mais relaxamento. Vocês não têm noção do quão importante é isso. É muito importante, é coisa básica. É tão básico que às vezes eu falo assim, pessoal, lembra de descansar depois do almoço. Uma coisa básica, lembra de descansar depois do almoço. Comeu, para um pouquinho, 20 minutos, 10 minutos que seja, respira, tranquilo. E aí não é parar e ficar no celular vendo muita coisa, porque aquilo ali também te estimula, fica estímulo, 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 estímulo o tempo todo. É poder relaxar o seu corpo mesmo. Isso promove saúde para o seu corpo em todos os aspectos, que vai promover uma harmonia da sua mente também como consequência. Então, hoje já tem material científico promovendo, né, explicando, já tem papers e mais papers aqui explicando que esse controle da nossa respiração, essa nossa capacidade de trazer atenção e práticas ativas de respiração, seja de respirações ativas mesmo, mais fortes, seja de consciência respiratória, trazer uma expansão completa do diafragma, da costela, do peito. Ou seja, eu quero dizer, seja você fazer práticas fortes ou sutis de respiração, essa consciência respiratória já é responsável por aumentar o controle do seu corpo, né? A tolerância do seu corpo ao estresse, diminuir padrões de ansiedade, caso você os tenha, promover relaxamento, aumentar a energia, aumentar a libido, aumentar a resistência física para quem pratica esporte. Agora saiu, ó, olha isso, saiu esses dias, tem um youtuber gringo famoso chamado Jake Paul. Ele era um cara que fazia YouTube de humor, de comédia, alguma coisa assim. E aí, enfim, ao longo da carreira dele, ele começou a entrar pro lado do MMA. Boxe, acho que é boxe, especificamente boxe. E ele foi desafiar o Anderson Silva. E ele ganhou do cara. E antes dele entrar no ringue, ele tava com um facilitador de breathwork com ele no meio do ringue, botando ele para respirar. Fora que ele já vinha há 2 meses sendo acompanhado por esse cara, por esse facilitador de breathwork, em várias técnicas psicossomáticas, em várias técnicas de liberação de tensão, para otimizar a capacidade dele de treino, para organizar ele emocionalmente, para que ele pudesse entrar num treino mais focado, para que ele pudesse ter um desempenho melhor e ele pudesse então lá participar da competição dele. E esse é um campo de conhecimento em ascensão. Vocês estão tendo acesso a essas informações aqui, tem pouca gente ainda falando sobre isso aqui no Brasil. E vai chegar. E eu espero já ter construído pelo menos a minha formação de facilitadores de breathwork aí até lá, para poder também informar pessoas aqui que queiram trazer essa medicina da respiração para outras pessoas, porque vai tomar muitas proporções aqui no Brasil, tenho certeza absoluta. Espero que vocês tenham curtido esse encontro de hoje, esse conhecimento de hoje, poder abrir um pouco mais assim a mente, né, sobre a compreensão da importância da respiração, porque você entende que o negócio é de graça. O negócio é de graça, é simples, acontece o tempo todo, a gente respira, beleza, né? É tão básico que a ciência demorou anos e anos para olhar para isso. Tá olhando só agora. Agora tá como a ciência da respiração, meu Deus, todo ano tá saindo um livro novo sobre respiração. Um beijo grande para todos e muito boa noite.